Fala galera, estamos começando mais um podcast aqui no canal do Podcross e hoje eu, Guilherme Gulim, vou apresentar ao lado de Cris, minha dupla de sempre, né, nas últimas edições, e o nosso Sempre aqui. convidado especial é o Derek Afornali, que veio aqui para nos contar toda a sua história de vida e a sua entrada no Hyrox. Então hoje o assunto principal é sobre o Hyrox, né, Cris? Sim, é isso mesmo. A gente não podia deixar de falar sobre esse tema que você vê em todas as redes sociais, você vê em anúncio. Muita gente estava até questionando se veio para ficar, se é uma moda, o que que é isso aí. Eu acho que nada melhor do que alguém que está vivenciando isso, não só de agora, mas já tem um tempo, né, Derek? Fala um pouquinho sobre o Hyrox na sua vida, ou um pouco antes do esporte, né? Que Bem no você já comecinho lá. Já fez muita coisa, inclusive a Ironman, que a gente estava falando que quem faz Ironman zera a vida. Mas conta um pouquinho para nós da sua história de atleta, de treinador, né? De como caiu isso aí na sua vida. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei bem feliz, estou bem feliz de estar aqui. E, bom, falando do Hyrox, eu comecei por acaso. Eu estava no Instagram do Lance, e aí passei assim, eu olhei alguma coisa esquisita, eu achei que o Lance Armstrong, eu achei que ele estava fazendo CrossFit. E passou, beleza. Daí, de repente, de novo. Aí eu falei, "Não, será que o Lance está fazendo CrossFit?" Aí eu peguei e li. Comecei a prestar atenção no vídeo e li. Pyrox. Deu, cara, que é isso, né? Cara, umas hashtag no post dele e tal. Daí eu li e falei, cara, isso aqui não é CrossFit. E aí eu fui no YouTube e digitei. Quando eu digitei, falei, nossa, é um esporte. E aí eu comecei a ver que aquilo já tá bombando. Europa, Estados Unidos, a galera competindo em competições e tal. E aí eu comecei a ir atrás. E eu vi que tinha muito pouco conteúdo aqui no Brasil. Muito pouca gente falava. Tinha alguns brasileiros de fora que postavam vídeos em português no YouTube. Mas quase nada no Brasil, né? E aí eu treinava com o Malim, o Eduardo Malim, né? Eduardo Malim, Armel ali. E eu falei, cara, vamos começar a treinar isso dele, vamos. E a gente começou do nada, empiricamente total, e começamos a treinar. Até que eu cheguei pro Razeiro um dia, lá na Barigui, e falei, cara, eu quero competir, e você vai ter que me ajudar. E a gente começou. E daí fiz a primeira prova que teve no Brasil, que foi em outubro, lá em Brasília. Outubro do ano passado, em Brasília. Não teve nome de Hyrox, porque não É uma pode, marca, né? né? Uma marca, mas foi exatamente o padrão da prova. E a primeira do Brasil, e eu acabei ganhando a prova. Olha, Aí pronto, aí já era. Aí me aí. apaixonou pelo esporte, fiquei doente pelo negócio e tô treinando até hoje. E quando foi isso, esse que você, né, viu o Lance Armstrong treinando? Você lembra mais ou menos quando foi? Eu fui na minha conversa com o Malim, a primeira vez que eu mandei um link pra ele lá do YouTube, fui no WhatsApp e eu vi que tinha sido em junho. Do ano passado. Em junho, vai fazer um ano agora. Um ano. Um ano. Foi em junho, daí a gente começou a treinar e a prova foi em outubro. E o que para mim foi muito legal, porque é uma prova que 50% é corrida, então eu sempre tive uma facilidade na corrida. E a maioria das estações, das bases funcionais ali, eu tinha uma certa familiaridade, né, por ter treinado cross muito tempo, enfim, musculação desde nem sei quando, faço musculação sei lá desde quando. E o fato do cardio ser a valência principal, é, aquilo ali, cara, eu me apaixonei pelo esporte. E como que você chegou no esporte, a tua trajetória de vida, você nasceu aonde? Conta um pouquinho mais de você, da essência ali, né? Isso. Eu sou daqui de Curitiba e eu comecei, tudo começou na luta. Meu pai é faixa preta de karatê, e aí ele me levou pro karatê com 13 anos. E aí eu comecei a treinar com ele. Um pouco depois eu comecei a treinar Muay Thai. Então eu fui até a roxa de karatê e vermelha de Muay Thai. Só que a vida quis que eu parasse. Não machuquei a mão, eu tenho uma lesão na mão aqui que eu machuquei numa luta de boxe e parei. Eu não tinha muito, com 19 anos ali, eu estava no começo da faculdade, não tinha muita cabeça que eu tenho hoje, e parei de treinar. E fiquei só treinando musculação e fazendo faculdade. Quando eu me formei,
eu comecei a sentir falta de alguma coisa. E era falta de competir, porque eu competia no karatê e no Muay Thai. E aí eu comecei a correr, fazer corrida de rua. Até que um dia eu fiz a corrida da lua cheia, que nem sei se tem ainda no Tingui. Toda quarta-feira tinha uma corrida da lua cheia, todo mês. Fiz a prova lá e, cara, eu fiquei em primeiro na categoria, assim, fiquei em primeiro. E aquilo me falei, cara, é isso que eu preciso. E aí comecei a treinar corrida, de repente comprei uma bike, aí caminho sem volta, né? E comecei a fazer triatlo. E desde 2012, 2011, na verdade, eu comecei a fazer triatlo e sigo até hoje no triatlo. Então, atualmente você tá competindo em triatlo e Hyrox, tá fazendo igual o André Sanches, assim, nas duas modalidades, tá? Ou vai focar só no Hyrox? Porque elas são competitivas também ou elas são complementares? Você pode, como treinador, explicar pra gente? Eu acredito que o Hyrox ele complementa muito o trabalho de corrida e de triatlo, muito. Mas naquele período de pré-competição você vai ter que focar, Em uma das duas, né? né? Você vai ter que focar, você vai ter que decidir. Mas eu consigo levar bem os dois, mas quando vai chegar perto da prova, o treino específico vai ter que prevalecer, né? Se for para fazer uma prova de triatlo, vai ter que deixar um pouquinho o Hyrox de lado ou o contrário. Mas eu tô conseguindo levar bem os dois. Levar bem os dois. E você já participou do Mundial, né? O 70.3, né? Que fala? Do Ironman. Eu fui para um Mundial de 70, foi em Chattanooga, no Tennessee, e eu fui 2 vezes para Kona. O Kona é bem famoso. Fui em 2017 e 2022. E, cara, quando você classifica para o Mundial e vai para Kona, Acho que em 2022 foi só você e aqui em Curitiba, pelo menos, e o Felipe, né? não, o Felipe não foi em 2022, não. O Felipe, ele foi, acho que foi ano passado. E em 2016 também. Mas teve eu, o Brasílio, a Cris, a Flávia daquele Curitiba, acho que foram umas 4 pessoas daquele Curitiba, ou 5, O talvez. Curitiba é um celeiro de bons atletas de triatlon, né? Comparado ao nível Brasil, assim. Eu tô ali na BRAP, eu treino ali e tem muitos triatletas ali que treinam, sabe? Então eu vejo o potencial que tem nesse esporte aqui em Curitiba, sabe? Porque o triatlon começou, na verdade, com o Sesc Caiobá e o Internacional de Santos. Então, né, antigamente eram 2 provas, assim, que dominavam. Só tinha, na verdade, aquelas 2 provas. Então, o fato de uma das provas principais do país ser aqui, muita, muita gente começou a treinar isso, né? Então, tem muitos treinadores muito bons e muito famosos aqui, né? O Homero, lá da BRAP, entre outros, né? Sim. E você acha que esse interesse pelo esporte desde muito jovem te fez escolher a carreira em volta disso? Ou não tem muito a ver com isso? O que você acha Eu entrei na faculdade para trabalhar com luta. com luta? Com luta, porque era o que eu treinava na época, né? Eu entrei para trabalhar com luta e acabou que não foi, daí eu tive anos trabalhando com professor de ginástica, personal trainer, e aí eu era atleta. E um dia, uma aluna minha, ela tava meio querendo fazer prova e tal, queria começar o triatlo, e eu, tá, deixa que eu te ajudo. E ela treina comigo até hoje. E, cara, naquele momento com ela, Raquel, o nome dela, eu comecei a ver que eu gostava de ensinar, cara. Porque eu já tinha um pouco de experiência, não tanta, mas eu já tinha feito e tal. E ela não tinha nenhuma. E aí eu comecei a ensinar pra ela, eu comecei a gostar. E dali pra frente eu comecei a ir pra esse lado de treinador, né? Aí eu colei no meu técnico, que é o Chris Solak, fiz curso com ele e tudo mais, e aí comecei a estudar a prática também do esporte. E aí hoje sou treinador de corrida e triatlo. Então hoje você é 100% treinador, não atende personal, se alguém chegar e querer você, não. Não, eu ainda atendo presencial. Ainda atende. Ainda atendo. Mas o meu público é muito performance. Tendo Entendi. bastante corredor, triatleta, inclusive essa é minha aluna desde sim. E eu gosto também da musculação do lado estético. Então eu curto bodybuilder. Eu vejo que você não deixa de falar muito da importância da força para os triatletas, né? Eu já vi que reforça essa importância porque eu atendo bastante pessoas que estão na atividade física de várias modalidades, inclusive corrida, triatleta, e muitas das vezes uma das coisas que eu brigo é
deixar de lado esse ponto da força. E aí eles fazem, às vezes, funcional junto com a corrida. Eu falo, gente, vocês têm que fazer mais força. O funcional acaba não sendo força que você precisa, né? Para te gerar outras valências importantes. Então, fala um pouquinho sobre a questão da força para quem ou faz um Hyrox ou para quem é triatleta, que eu acho que é uma informação assunto bem importante relembrar. Eu bato muito nisso, porque já aconteceu comigo o pior cenário. Foi uma lesão que me tirou ali da corrida durante 6 meses. Eu fiquei, acho que uns 6 meses sem correr. Em 2017, por falta de conhecimento mesmo na época, eu caí numa de não fazer musculação. Não, musculação vai me deixar pesado, é, vou ficar pesado, vai prejudicar meu treino, e parei de fazer musculação. E aí veio uma lesão no meu joelho e eu fiquei 6 meses sem poder correr. E foi bem quando eu estava treinando para o Mundial de Kona, em 2017. E aí o que aconteceu? Eu machuquei meu joelho, fui para Kona machucado, eu consegui correr 8 quilômetros, no 8 travou meu joelho, que era bem, na época era o retorno da Ali-Drive. Quem acompanha sabe, a Ali-Drive é tipo a beira-mar de Kona, né? É a mais famosa. Travei, cara, falei, puta, vou ter que desistir. Eu comecei a andar arrastando a perna. Enfim, daí resolvi não desistir, caminhei o resto. Fiz quase 8 horas de maratona. Eu deixei a prova em 14h14. 14 horas e 14 minutos. Meu Deus. Tudo porque o meu glúteo estava fraco. Eu não tinha glúteo mais. Eu perdi muita massa, fraqueza muscular, estourou meu joelho, paguei o preço na maratona. Andei mais de 30 quilômetros. E aí, quando eu voltei, aí fisioterapia, acupuntura, cara, fiz tudo. Até que um dia eu cheguei numa fisioterapeuta e ela falou, cara, teu glúteo tá fraco, você só tem que fortalecer o glúteo. Aí eu comecei a fortalecer, melhorei. E a partir dali eu falei, cara, eu preciso me especializar nisso. Eu preciso entender por que isso aconteceu comigo e não deixar que isso aconteça com os outros. E ali eu comecei. E comecei a me especializar em treinamento de força específico para corredor e triatleta. Porque eu já tinha pagado já o preço pelo erro, né? E foi falta de conhecimento meu mesmo na época, né? Isso foi em 2017. E vocês do triatlo, vocês têm muitas horas de treino, né? Diárias, semanais. Como que você concilia esse tempo de treinamento com essa rotina toda como treinador? É bem importante saber, no CrossFit a gente acompanha que ou o cara foca quase que 100% em ser atleta, senão ele não consegue conciliar. Como que você faz essa mágica? Cara, é uma mágica mesmo, né? Mas você tem que ter, o que eu falo sempre, né? Se você tem o teu horário de nadar, você tem que estar na piscina lá, segunda, quarta e sexta, tal hora, você tem que ter o teu horário de fazer musculação, né? Aí o treino, ele precisa ter uma alquimia que ele seja também um treino que não te deixe 1h30 na academia e te faça, entre aspas, perder tempo. Então, esse treino, ele tem que ser um treino muito bem direcionado e pontual para que aquele cara precisa, né? E às vezes, se ele tem 30 minutos, você tem que montar um treino que o cara faça em 30 minutos. Se ele é um cara mais disponível e tem 45, 50, 1 hora, beleza. Você coloca um pouquinho mais de volume para ele e monta aquele treino para ele. Mas ele tem que ter aquele horário, ele tem que encarar o treino de força igual ele encara as outras modalidades. Ele tem que ter o horário para aquele esporte ali que vai fazer toda a diferença para ele, né? E você coloca o treino de força hoje principalmente para prevenir lesão? Ou tem alguma outra valência que você coloca como importante o atleta amador fazer esse treino de força? A gente tem vários objetivos, né? Então, o primeiro deles é não deixar o cara se machucar. Porque se você não se machuca, você não para. E se você não para, você tem constância. Se você tem constância, você tem resultado. Então, o fato dele conseguir fazer aqueles treinos e ele não se machucar, significa que ele já vai ter resultado porque ele não vai parar de treinar. Mas existem hoje modelos de treino que a gente sabe que melhora a performance, melhora a capacidade do tendão do corredor, né? Os trabalhos de potência são muito evidentes hoje.
Então a gente sabe que tudo isso faz a melhora do treino específico acontecer. Então, treinos de potência e força são fundamentais. Resistência também você consegue trabalhar com treino de força, né? A, a altimetria, que eu vejo que a galera sofre bastante, às vezes é porque a musculatura não tá tão resistente para fazer uma força ali, né? Então, acho que nesses pontos também agrega bastante, né? Exatamente. O que mais a gente enxerga que acontece é economia de movimento. Então, o cara se torna mais econômico, porque ele gasta menos energia para fazer aquilo. Né? Quando ele tem força e potência, ele é mais econômico. Então, se ele é mais econômico, se consegue ter uma boa técnica, ele consegue correr ou mais rápido, ou mais longe, ou os dois. E numa programação voltada para um atleta de Hyrox, o que que muda, assim, se você for, ou na tua programação que você faz para você mesma, você prioriza as estações de maior deficiência, ou não, você foca em correr todo dia e intervalar com as estações, na planilha que eu faço cai em treinos de Hyrox, e às vezes eu sinto que tem sempre uma corrida e uma estação, e eu queria saber individualizado, você foca sempre no ponto negativo, ou acelera no positivo para depois você ter uma perda de tempo numa estação que é aceitável? Como é que funciona essa estratégia, esse trabalho com o atleta? Então, eu comecei treinando em bloco. Então, como que eu dividia? Eu fazia 2 a 4 blocos no meu treino. Então, a cada semana eu ia mesclando as estações, para não deixar nenhuma passar. Uhum. Seja ela ponto forte ou seja ela ponto fraco, eu priorizava todas. Mas eu acho que quando você está chegando muito próximo da prova, a estação que você tem mais dificuldade tem que ser a priorizada. E com certeza o que faz a diferença no Hyrox é o trabalho de transição. As transições de você sair cansado ou afogado de uma estação e conseguir correr bem. Porque às vezes você corre bem, mas depois de fazer 100 metros de lunge, você não correu tão bem assim. Mas se você treinar isso muitas vezes, muitas repetições, com certeza você vai conseguir. Então, eu acredito em duas coisas. Treinar todas elas, variando, não deixar nenhuma passar e perto da prova você ir focando no teu ponto mais deficiente e nas baterias com transição. Eu acho que isso porque é muito cruel você sair de um burpee broad jump e correr. É sinistro. É uma coisa assim surreal. Mas se você treinar isso, você vai conseguir você vai ter mais performance naquilo. Eu acho que a gente até esqueceu de falar, até pro pessoal que está em casa, não sei se todo mundo sabe bem ao certo como é uma prova de Hyrox, né? É verdade. A gente estava falando aqui, e como a gente sabe, e eu acho que a gente acabou esquecendo de falar, vamos pontuar como é essa prova para a galera que está em casa. São 8 estações, né? Onde cada atleta ou dupla de atleta vai correr 1 quilômetro entre cada estação, e dentro dessa estação vai fazer um movimento funcional com foco em cardio. Para falar mais certinho como é a prova, na ordem, que isso eu confesso que eu não sei, Derek, fale pra gente como que é a ordem certinho, se vocês lembrar de cabeça. Sim, sim. Tudo começa na corrida. Então a largada é 1 quilômetro de corrida. Boa. Primeira estação, 1 quilômetro no ski erg. Sai para correr mais 1 quilômetro. Entra na segunda base, 50 metros de sled push. Hum. 152 quilos masculino e 202 o pro. Corre mais 1 quilômetro, sled pull. Corre mais 1 quilômetro, o 4 é o burpee broad jump. Corre mais 1 quilômetro, estação 5, o burpee broad jump são 80 metros, né, de burpee broad jump. Corre 1 quilômetro, entra no remo, 1 quilômetro de remo. Corre mais 1, a estação 6 é o farm carry, são 200 metros carregando o kettlebell. Mais 1 quilômetro, estação 7, lunges, são 100 metros de lunge com a sandbag. Última corrida de 1 quilômetro, fecha a prova com 100 wall. Muito bom. E vale a pena lembrar que a diferença muitas pessoas confundem o CrossFit com o Hyrox, mas existem grandes diferenças. O Hyrox a prova é sempre fixa, então é sempre essa ordem que o Derek falou.
No CrossFit, as provas são variadas, tanto os movimentos quanto o estímulo da prova. Elas podem ser um arm rep, que a gente fala, que é o maior número de repetições dentro de um tempo. Ela pode ser um for time, que é executar uma tarefa o mais rápido possível. E ela pode ser num formato de EMOM, que é o maior número de repetições dentro de um tempo, ou uma tarefa dentro de um tempo, com um descanso, então um intervalado. Isso é o que muda bastante. O Hyrox está crescendo no cenário nacional porque ele é muito mais simples que o CrossFit do atleta iniciante adentrar. Você dá aula de Hyrox na Barigui, né? E eu queria saber assim, como é que está sendo a aceitação do público? Já está tendo bastante procura? O público que vem é mais da corrida ou é do CrossFit? É uma dúvida que eu tenho. Cara, tá sendo muito legal as aulas, tá sendo muito bacana, por quê? Porque vem todo mundo, cara. Ele é muito inclusivo, então vem a galera que já é aluno do box, e a galera vem fazer aula. Normalmente é a turma que gosta mais do cardio, eles se atraem mais. Porém, eu também levei alunos da academia, que jamais iriam fazer CrossFit. Mas eles vão lá fazer Hyrox. Então isso é muito legal. E também vem uma galera que nem era da box, nem era meu conhecido, e o cara de repente viu o hype na internet e tá fazendo. O que acontece? É muito inclusivo, porque não tem nada complexo. Talvez o wall ball seja o movimento mais complexo. Mas se você, com calma, ensinar o cara, passo a passo, primeira aula, deixar ele jogar a bola na parede, né, não cobrar tanto, de repente ele não vai achar aquilo muito complexo e daqui a pouco ele tá fazendo. Então, por ser, entre aspas, simples, ele é muito inclusivo e todo mundo consegue fazer. Então, um indivíduo que está saudável, sem lesão, ele faz, né? E aí tem o que a galera acha muito legal, que são os sleds. É isso que realmente chama atenção? A galera gosta. Olha só. A galera gosta. Não imaginava isso. Eu imaginava. A galera gosta. E daí, porque o sled lá fora é muito comum, é cultural as pessoas fazerem sled. E aqui não. Então é uma coisa nova, né? Então quando tem sled no treino, daí o cara olha um monte de carga, será que eu consigo? Aí ele vai lá e consegue. Legal, cara. E tem técnica para fazer, né? Entendeu? É um movimento técnico, além de ser um movimento de força, é um movimento técnico. Mas, putz, acho muito legal, cara. Tá muito massa. Sim. Bom, eu dou uma aula 3 da tarde, sexta-feira. Bomba. Você não acredita. Amanhã tem, inclusive. Convidando a galera? Como é, galera? 3 horas da manhã. Me conte uma coisa, se você participou, porque os eventos que você participou no Brasil, eles não tinham o nome de Hyrox porque é uma marca, né? E os 2 primeiros que vamos ter já confirmados, acho que são 3 eventos no Brasil, mas temos em São Paulo e Rio de Janeiro. E você vai pro de São Paulo. Mas antes de falar de São Paulo, eu quero perguntar do que você fez em Portugal, que eu garanto que tem muitas pessoas que vão nos assistir para ver essa base do Hyrox. Eu quero que você conte como é que foi tua experiência na prova ali, pra gente ter um feedback. Foi na Itália. Na Itália, desculpa. Turim, isso aí. Quando eu cheguei, cara, quando eu entrei, assim, eu olhei aquilo e não acreditei. Eu falei, cara, que isso? A estrutura? Nossa, incrível. Eu não acreditei. E daí fiquei o dia inteiro lá na competição e a galera é viciada. E lá tá bombando demais, assim, todo mundo curte. É muito massa, porque depois eu via as provas em dupla, quarteto, então a galera vai com tudo de uniforme, tudo igual, mulherada tudo de rosa. Aham. Muito massa, muito massa. E pontos que me chamaram muita atenção, né? Esse da galera aderir. Comunidade, exatamente. Organização do evento, surreal. Surreal, tipo, eu não há pra falar assim de tipo, nossa, sei lá, tinha alguma coisa que não deu certo. Tudo roda, né? Até a gente tava conversando, né? Nos bastidores. É uma bagunça organizada. Não dá errado. Eu não sei como não dá errado, mas não dá. O negócio flui. Porque eles fazem tudo com chip, cara. Você tem o chip, daí quando você passa na corrida marca, você entra, sai das estações. Então é tudo bonitinho, tem entrada, saída, tudo certo, hidratação. Cara, é surreal a estrutura deles. Área de aquecimento. Cara, você chega na área de aquecimento, tem sled pra você fazer, tem esteira pra você correr, tem remo, tem não sei quantos esqui. Pra você ficar aquecendo ali o que você quiser. É muito massa. Então, Tem hidratação no estilo uma corrida de rua, por exemplo. na que eu fui era assim. Tinha o out e o in. Então você só pode entrar e só pode sair pelo mesmo lugar.
E no meio tinha um ponto de hidratação. Com Red Bull, com água, com foi essa. E daí, como você tem que passar sempre por ali, porque você tá entrando, você tá saindo, então você, nesse momento, você podia pegar e sair correr. Legal. Então era bem legal. E tudo fica rodando no mesmo lugar. E para quem assiste a prova é muito massa, porque você consegue ver do início ao fim, tudo. É só você ir mudando de lugar junto. Então o cara começa lá na ponta no esqui, então a pessoa que tá com você tá acompanhando. A hora que você sai pra correr, ela muda de estação. Porque ela já tá vendo o sled. Daí você sai pra correr, ela vai pro outro sled. E assim vai. Interessante, porque é uma coisa que eu acho que na corrida de rua, talvez no triatlo também tenha isso, é muito difícil de assistir, né, cara? É muito longo o evento, é muito. Então, que. Achar a pessoa passando na hora que você tá lá parado. Putz, às vezes o triatlon, ele. Você vê o cara na largada e vê o cara na chegada, né? Nas Família. transições ali. Agora, quem tá acompanhando, vê tudo. Tudo. O Hyrox, eu acho engraçado que é uma corrida, né? Uma corrida fitness, o fundamento do esporte, mas ela é indoor. Ela tem que ser indoor. Os eventos de Hyrox oficiais, eles são indoor, são dentro de barracões. Tanto que isso que é o que limita o evento de ir para algumas regiões. Tipo, na Espanha tem, mas em Portugal não tem. E o ganhador da Espanha é sempre um cara de Portugal, um português bem famoso, acho que é Thiago, alguma coisa. E o questionamento deles é: por que vocês não levam para Portugal? Porque não tem um barracão do tamanho suficiente para atender o esporte, sabe? E o esporte, conceitualmente, ele foi criado na Alemanha para que os triatletas mantivessem no inverno, que neva, o padrão de corrida, não perdesse o padrão de corrida e de fortalecimento, sabe? Então, eu queria te perguntar, dentro desse padrão, qual foi a tua maior dificuldade? A estação que você falou, putz, você voltou lá da Itália falando assim, ó, essa aqui, para eu brigar com os Pro, para ir para um Pro 15, eu preciso melhorar. Sled push. Push ou pull? Push. Push. Sled push foi porque não é cultural nosso ter um sled na academia e você fazer esse movimento. É difícil, né? Difícil. Então, durante a minha vida inteira, eu nunca fiz muito. Se você faz crossfit é menos difícil, né? Mas ainda assim, Não, mas ainda assim, vou cobrar. Não, e Mas é naquele modelo, ali pra mim, cara, foi o que dividiu. Ali eu tava macho até a hora do sled. Depois eu comecei a falar, nossa, peraí. Porque não é nem a carga, é o atrito com o solo. Então é um carpê que eles usam. Carpê, assim, sei lá, um carpê normal e segura muito, cara. Segura muito. Você tem que fazer uma força descomunal pra tirar e não deixar ele parar, né? Eu fiz sem quebrar, porque eu falei, cara, se eu parar no meio e tirar do zero de novo, vai ser muito difícil. Então ali o sled pra mim foi o que pegou mais. E a minha dificuldade foi no sled push e eu achei que faltou técnica no sled pull. Não tava difícil, mas eu tava sem técnica. Então eu preciso melhorar minha força no push e eu preciso melhorar minha técnica no pull. Fiquei me enrolando com a corda, demorei. Porque o pull não era tão difícil, mas o push era. E nisso você já estava treinando Hyrox há quanto tempo, mais ou menos? Desde junho, mas sled daquele jeito ali foram poucos treinos. Porque acabou que a grama lá no box chegou meio em cima, assim. A gente tava comentando nos bastidores, o sled ele é ingrato, porque você coloca às vezes 200 quilos numa grama sintética e fica leve. Aí você coloca 100 quilos, às vezes puxa na borracha do box e não sai do lugar. Então é muito difícil você achar esse ajuste. Às vezes você tá empurrando o sled e você escorrega, então você perde a potência. Então é um movimento bem desafiador mesmo. Não, e agora que você me perguntou, eu fiquei lembrando, né? Eu comecei a fazer o sled push. Primeiro a gente começou empurrando na borracha, que era muito difícil. E aí acaba que fica um negócio que daí era muito difícil, você não tem muita noção, né? Daí você fala, cara, não é isso. E o sled pull, eu tava treinando com uma cordinha do meu pai que eu peguei. Fininha, que eu tenho que devolver pra ele ainda. E eu treinava com essa corda do meu pai lá, amarrei no sled da academia e comecei. Então depois, cara, que chegou a grama, daí eles compraram uma corda legal, tá? Uma corda mesmo, de própria pro movimento, então não teve muitos treinos assim, sabe? E eu acabei me embananando na técnica. E a dificuldade de intensidade no push. Esse foi difícil mesmo. E a técnica do puxar a corda, você pode mover o teu corpo, você tem que ficar parado? Tem alguma regra nesse sentido, assim, uma dúvida que eu tenho? Você tem
talvez uns 2 metros, assim, para você caminhar para trás usando o corpo. Então você tranca ele e vem andando. Aí você não pode pisar na linha de trás e não pode pisar na linha da frente. Aí passa o sled inteiro, daí você corre pro outro lado. Porque é um sled que tem 2 cordas. Né? Tem 2. Então você puxa daqui, essa aqui esticou, daí você corre. Aí puxa aqui, essa aqui esticou, daí corre de novo. Entende? Mas tem 2 metros ali que você não pode colocar o pé. Daí se colocar o pé, toma Punição. uma punição. Eu não me lembro de cabeça qual que é a punição, mas eles ficam meio em cima, assim. Eles não deixam você... Ó, cuidado, tal. Eles não deixam você errar. Ficam meio em cima. Eu tenho percebido, assim, várias academias grandes, não só de CrossFit, mas colocando um espaço de Hyrox em academias, né? Tem uma Bodytech, não é aqui em Curitiba, mas eu vi na internet que tem um espaço gigantesco para treinamento de Hyrox com esse gramado, né? Não sei se você chegou a ver várias coisas nesse sentido. Eu vi que eles já foram a primeira academia, né? É. Academia a colocar a modalidade. Eu já vi que eles estão fazendo já Hum. uma estrutura bem massa. De ter um espaço, né? Um espaço mesmo dentro da academia, assim, destinado a isso. E eles se afiliaram, né? Vai a Hyrox mesmo. E já... a Hyrox fez há pouco tempo, né, o modelo do 365, que eles chamam, né, que é a classificação de professores e de afiliação, né. Até essa semana eu tava dando uma estudada, né, porque o CrossFit, ele, há um mês atrás, ele tentou dizer que a Hyrox não é concorrente do CrossFit. Então, esse é um artigo assim, que o CrossFit ama o Hyrox. E daí eu fiquei numa dúvida, se eu acho que é ou se não é um concorrente, sabe? Porque eles não concorrem exatamente no movimento, no padrão. A gente que é do CrossFit, eu e a Cris, a gente é apaixonado pelo LPO e pelo ginásio, né, Cris? O cardio é uma consequência pra gente ali, o condicionamento. Embora a gente goste muito do cardio. Mas já pro Hyrox, o fundamento já é mais o condicionamento ali metabólico, o cardio e tal. Então, gerou essa preocupação. Por isso eu te perguntei no começo, falei, pô, mas você tá sentindo que tá vindo o pessoal da corrida, que era uma da CrossFit, tava assim, não, os crossfiteiros não vão pro Hyrox. O Hyrox vai trazer praticantes da corrida. Então, era essa meio que a colocação. E eu tenho essa dúvida. E eu queria te fazer uma pergunta agora, com relação, você falou, os juízes ficam marcando no campeonato. Eu tenho uma dúvida assim, rola no rap, os caras falam na hora que nem não valeu a repetição, ou a punição é dada na hora. Como é que funciona essa maneira de avaliação? Eu tomei no rap no wall antes. Eu consegui fazer um broken, mas eu tomei vários no rap. Nossa, sem um broken. Porque, cara, depois dos 70 você não tá vendo nada mais, né? E aí eu tomava o no rap por não chegar no alvo. Tem um alvo feminino e um alvo masculino. Aí batia no feminino, ela já me dava no rap na hora. Nas estações que são distância, eu não vi muito assim, alguém marcando em cima muito. Não vi. Mas assim, no wall o cara fica igual no CrossFit, na pranchetinha ali do lado marcando. E 1, 2, 3, 4. eu sei que a logística do campeonato é que a gente falou, para começar de um lado, terminar do outro, já pro fluxo fluir, né? Mas se o cara fizer uma ida, uma volta a menos, tipo num sled, assim, é muito perceptível para marcar uma punição ou não? O cara pode passar em branco? Eu acho que no oficial é difícil porque ele vai ter o chip, né? Ah, o chip faz a conferência da distância, né? Cara, Você tem que depois... passar pelos lugares, né? Nossa, depois você recebe estação por estação o tempo que você fez Porra, que de irado. cada corrida, Legal. de cada estação. Pô, que massa. Não, é surreal. Surreal. Então, assim, se você fizer a menos de repente e ninguém vê, provavelmente eles vão te dar uma punição, né? Entendi. Tipo, sei lá, fez 3 sled e foi embora. Talvez você leve uma punição ali, né? Mas eu vi que a galera vai bem sabendo o que tem que fazer, né? Mas para se confundir é fácil, não é? A Não diferenciação é não é difícil confundir. Uhum. O Gulin falou um pouquinho sobre essa questão de ser competitivo com o CrossFit, né? Você já percebe algumas rixas em relação ao Hyrox com o CrossFit, ou com a corrida, ou com a musculação? Porque eu acho besteira esse tipo de comparativo, porque eu que sou da área da saúde, né? Eu falo assim, quanto mais gente
estiver fazendo atividade física, melhor vai ser. Mas existe uma rixa entre o da musculação e o crossfiteiro. Até da corrida, não tem do triatleta assim com crossfiteiro, eu não vejo, pelo menos não conheço. Mas pode ser até que tenha. Mas você percebe que tem essa rixa, já existe isso? Ou você não percebe nada disso? Percebi um pouquinho no grupo dos coaches, assim, tipo um ciúminho. Esse negócio do Hyrox. Um ciúminho da galera do cross, assim. Pô, só dá bola pro Hyrox, mas não é, né? Porque é um lançamento, tá? É novidade, Né? Tem que impulsionar, né? Então, tipo, lá no box, o CrossFit já tá rolando. O Hyrox não, tem que impulsionar, vamos ter que fazer uma força a mais ali pro negócio rodar, né? Mas esse filme, ó. E eu sinto muito assim, uma percepção assim, que quanto mais idade você vai tendo, mais velho você vai ficando, você vai tendendo a movimentar esportes assim, um triatlo de uma duração maior, um desgaste talvez de pancada, como o CrossFit tem. A gente tem um desgaste de um levantamento de peso olímpico, de um ginástico toda hora, um minimus pull-up. Então eu sinto que os atletas, isso acontece muito na elite ali, a Tia, os outros atletas, eles estão migrando para o Hyrox muito nesse sentido. E eu acho que vai começar a ter uma rivalidade entre o CrossFit e o Hyrox dentro das boxes, porque a gente vê hoje, imagine, a rivalidade ali da academia para o CrossFit, que são ambientes diferentes ainda, é totalmente diferente. Dentro do mesmo ambiente, vai falar, esse cara faz o Hyrox, tipo, eu gosto de levantar peso, coisa que a gente já vem vendo, assim, no CrossFit desde sempre, sabe? E o CrossFit também puxa bastante essa rixa, porque a gente diz assim, a gente não liga pra academia, mas todo mundo liga, sempre todo mundo fala, o cara é forte, mas quero ver ele fazer 10 vezes, 9 mil. Quer ver correr, né? Aquelas coisas. Eu ia fazer o snatch. Quero ver fazer net pesado. Eu acho que muito assim, da própria migração entre quem praticante de atividade física é muito comum de esporte para esporte, né? Então, talvez o Hyrox, por estar hypado, a corrida puxou muita gente de outros esportes do ano passado, assim, o aumento do volume de corredores é absurdo, assim, é legal de ver. Mas eu acho que muitos curiosos, né? Igual eu falei, vou fazer lá, vou ver qual é. Vai que eu gosto, vai que eu falo assim, agora eu não quero mais CrossFit. Então, eu acho que tem essa troca entre os esportes, né? E de curiosidade mesmo. Então, pode se migrar muito, né? Como você migrou um pouco do triatleta para o Hyrox agora, foi pela curiosidade, né? Uhum. Eu comecei. Eu queria ver qual é, né? Cheguei lá pro Marinho e falei, cara, vamos estrear esse negócio aí. Ele tá bom. Cara, Funcionou. Era o que precisava, algum parceiro. Um louco. É isso. E me conta um negócio, como é que tá teu cronograma de competição esse ano? Eu sei que você vai pro Hyrox de São Paulo, mas e os triatlon nesse? Já tem uma agenda também, assim, pra conciliar ou ainda não? Eu coloquei como meu segundo semestre, a minha prova, o Hyrox de São Paulo. E aí depois eu quero fazer uma prova de triatlo, só que eu não decidi ainda qual que eu vou fazer. O triatleta, eles trabalham muito num ciclo competitivo, né? Funciona assim, você do Hyrox está encarando igual também, assim, vou me preparar 3, 4 meses, tem um período assim que você considera fundamental para fazer uma preparação para uma prova? Eu gosto de fazer uma preparação de semanas, assim, bem específica, né? Então eu vou ter que abrir mão um pouquinho, lá perto de São Paulo, vou ter que abrir um pouquinho, mão da natação, que vai ser algo que vai me tomar tempo, e um pouco da bike, né? Logo, eu vou tentar mudar isso, colocando mais corrida e mais treinos no box mesmo específicos, né? Então, um ponto fraco, mais sled, né? O ski erg também não é um movimento que eu faço assim fluido, eu me bato um pouquinho ainda, né? E eu sou leve, né, cara? Então eu não tenho muita alavanca, então eu preciso fazer força mesmo, né? Então esses ajustes semanais eu vou ter que mudar um pouquinho, né? E daí mudar de novo para competir no triatlon depois. E trazendo um pouco agora para minha base, né, que é da nutrição. Como que é a questão da sua alimentação para a base do Hyrox, para a base dos triatlons que você faz, a suplementação intra, o que você orienta para os seus atletas, né? Óbvio que é procurar um profissional, mas o que você orienta muito, assim, que tem que estar redondo para se a pessoa quiser performar bem? A ingestão de carboidratos, né? Eu acho que isso é o se acertar nisso, ele já vai estar ele vai já estar comigo, com a minha andada. O que eu fiz nas provas que eu
que eu competi. Um gel de carboidrato na largada, com cafeína, que eu gosto, e um no meio, 30 minutos. Lá em Brasília eu tomei 2, porque era aberta a prova. É um calor, né? Sol muito forte, tava muito quente e eu falei, cara, eu vou começar a suar demais, eu vou perder muito. Lá eu tomei 2 géis, em 1 hora. 3, na verdade, né? Eu tomei uma largada e 2, um com 20 e um com 40 minutos. E nesse caso foi meio que no feeling, né? De você sentir esse feeling, né? É aberto, eu vou usar mais. Ou foi de algum combinado que você fez, assim, com alguém? Não, eu tava já... Eu já tinha competido 2 triatlons em Brasília. Então eu já sabia mais ou menos como é que era o clima. Então, como eu já tinha ido 2 vezes lá, e eu falei, cara, eu vou ter que ter um aporte maior de carbo aqui. Daí eu escolhi um gel que tinha mais sódio, para não precisar tomar cápsula de sal. E aí fui no tempo, né? 20 minutos, 40 minutos. Eu sabia que eu ia girar. Tinha um time, era time cap. Tinha 1 hora de time cap. Sim. Então eu sabia que não ia durar mais de 1 hora. Eu fiz. Em 1 hora eu cheguei nos. Eu fiz 60 wobble. 40 faltou. Faltou 40. Aí depois eu Ajuda. completei. Depois. Ah. Eu falei, posso fazer mais 40? E todo mundo me olhou assim. Pode, mas era deitado no chão, agonizando e falando assim: pode. Faz o que você quiser. O Sérgio não botou fé, cara. Cara, sério. Eu queria ver quanto tempo eu vou fazer, né? Queria terminar. Aí deu 1 hora e 2. Com mais 40 wobble. E você é um cara regrado, assim, na alimentação, porque para chegar no nível de fazer um triatlo tem que ser uma pessoa extremamente obstinada, né? Você pesa a tua comida, você faz um acompanhamento nutricional, com médicos também para deixar toda a parte fisiológica ok. O doutor Alexandre, né? Cauê. Mas eu gosto muito da parte nutricional. Eu gosto de estudar, eu gosto de ir atrás. Já fiz muito acompanhamento, né? Mas eu gosto de comer bem. Eu gosto de chegar no mercado, eu gosto de comprar fruta, eu gosto de comprar salada, eu gosto de comprar, de não ter plano B. Eu odeio plano B. Eu preciso saber o que eu vou comer, a hora que eu vou comer, certa. E eu tenho muito problema com digestão. Por exemplo, se eu comer fora, eu já vou ficar mal. Daí, talvez no outro dia eu já não vá no banheiro como deveria ir, daí isso já me estressa, fico de mau humor já. Então eu gosto de seguir. É natural, é instintivo. E você, assim, como uma referência na área, né, como professor, que também vai estar ali, bem representante, você fala dessa importância até para as pessoas, porque às vezes eu vejo que os atletas, eles não veem a alimentação como parte do treino. E a alimentação é parte do treino. É aquela parte que às vezes não é a mais simples de fazer, mas ela pode ou te potencializar e jogar lá para cima, ou ela vai te segurar. Seja a pessoa está acima do peso, carregando um peso A mais. a mais, né? Então ela já vai cair a performance, seja numa resistência ali durante o exercício físico, ou até uma própria hidratação, né? Para um treino de mais de 1 hora, ou 1 hora pode jogar muito atleta lá para baixo. Parece muito simples, né? Mas não é. E as pessoas, às vezes, elas não têm essa noção e percepção que, cara, se você não se alimentar, se não colocar gasolina, o carro não anda. Então eu pego muito no pé. Eu já... E aí, comeu? O quê? Eu já vou O quê? sempre... Comeu? Aham. O quê? Tipo, o que você comeu pra vir treinar, né? E daí, os atletas online, que daí eu não tô com o cara ali, né? Uhum. Eu fico dando uma investigada. Tá, e como é que você tá tomando gel? De quanto em quanto tempo? Ah, legal. Que gel que você tá tomando? Beleza. E como é que você tá se sentindo? Tá chegando cansado? Tá chegando... E o outro dia? Como é que você acordou no outro dia? Isso faz parte do treinador mesmo, né? Porque às vezes o cara, ele tá achando que ele tá fazendo certo, às vezes ele tá pecando num detalhe e aquele detalhezinho Tá interferindo na tá performance. interferindo na performance. E aí ele às vezes não bate um RP dele ali porque simplesmente ele poderia ter tomado um gel e não tomou. E o cara não faz o tempo que ele gostaria. Ele até tá treinado, pronto, mas o cara dá uma vacilada não toma um gel, quebra. E aí ele vai falar que foi o treino. Na verdade, ele só faltou carboidrato.
Uhum. E você sente ansiedade para competir no Hyrox? Porque você vem do esporte que a prova dura o quê? 7 horas, 8 horas. E a do Hyrox é tipo largada, aquela galera correndo junto, estação, pressão da torcida o tempo inteiro. Você sentiu essa diferença em algum momento assim ou não? Cara, eu gosto de não saber o que vai acontecer. Eu gosto disso. E aí, quando a primeira vez que eu fui lá pra Brasília, cara, eu não sabia o que ia acontecer, não sabia quem ia estar, porque o triatlo já é um pouco meio previsível pra mim. Então, tipo, se eu vou ali em Caiobá fazer uma prova, eu olho a largada, eu já sei até que posição talvez eu fique, dependendo de quem tá na largada. Mas o Hyrox não. Então isso me fascinou também, o fato de eu não saber o que vai acontecer, não saber quem tá, se eu vou sair pra correr e vai ter alguém correndo mais forte ou não. Então esse lance de não saber o que vai acontecer, por exemplo, vamos lá pra São Paulo. Cara, sei lá como é que vai ser, quem vai estar lá, quem são essas pessoas, né? Alguns a gente sabe, né? Mas esse lance de não saber é o que eu gosto. Não curto ter muita previsibilidade. Eu gosto de ver o que vai acontecer na hora. Mas eu fico bem ansioso. É, isso aí. E como que é essa questão da parte mental, assim, tem alguma frase que você fala, é o meu slogan, é uma frase que você acredita quando você pensa no esporte? Porque o esporte ele vai ser o treinamento, na minha visão, né? É o treinamento que a pessoa se preparou e aquela prova é o momento de curtir mesmo, né? A prova é o ápice. A alimentação, né? E é muito do mental. Né? Então, para você, assim, tem alguma coisa, alguma frase ou algum pensamento que te inspira ou você se apega nesse pensamento, assim? Essa vez que eu contei que eu me machuquei, né? Que eu machuquei meu joelho, fiquei 6 meses sem correr lá. Eu acabei conhecendo um acupunturista. E aí ele me ensinou a toda vez que eu fosse correr, a partir daquele dia, eu falasse pra mim mesmo, corpo saudável, corpo saudável. Tô bem, meu corpo tá inteiro, eu tô com saúde e falar palavras afirmativas. Afirmativas. Então, eu, sei lá, eu tenho isso comigo sempre, eu fico pensando nisso, eu procuro não pensar que eu tô quebrado, que eu tô cansado, que eu tô mal, que tá difícil. Eu tento pensar ao contrário. Ou nessa dica que ele me deu do corpo saudável, evitando a dor naquela época, né? Mas assim, no momento mais difícil, se você pensar que aquilo ali tá difícil, você tá no buraco. Você se Sabota ali. auto-sabota. Agora, se você pensar que você tá bem, que aquilo ali não vai dar, vou conseguir, ou tipo, você sai pra correr na maratona do Aero, falta 42, daí dá 1 quilômetro e fala, agora falta 41. Nossa, Não passa nunca. já era, né? Você tem que colocar, não, eu vou até os 5. Vou correr até os 5, vamos ver. Aí dá 5, fala, agora eu vou até o 10. Ah, beleza, 10 pra tanto, tá. 21 então vamos. E aí eu vou quebrando em poucas, em etapas menores. Etapas Eu acho que menores. isso acontecia mais no Hyrox e no CrossFit, sabe? Eu olho muito o meio da prova, exercício a exercício, eu vou colocando como meta. Eu achei que no triatlo você deixava fluir um pouco mais, porque é muito longo, cara. É muito tempo macetando a mesma coisa, né? Então, uma visão bem diferente, muito boa, assim, mas a gente nunca conversou aqui no programa com triatleta, então isso é muito interessante. E como que você molda a mentalidade dos teus alunos que estão se preparando? Porque eu acho que você falou que trabalha mais com performance, né? Então já é atletas que vêm mais formados. Mas existe, assim, atleta que você tá dando aula, treinando, e você fala, puta, ele não entendeu a essência ainda do mental, eu preciso ajustar esse ponto. Você faz esse trabalho também com seus alunos, assim? Quando eu tô ali no WhatsApp, falando com o cara online, eu tento trazer o histórico dele. Por exemplo, eu passei os treinos e acompanhei todo o treinamento dele. Então eu começo eu tento pegar ele no... Cara, pô, você lembra daquele treino que você fez? Ou daqueles treinos? Ou de toda essa sequência? E aí eu começo a fazer ele lembrar de como ele chegou ali, de como ele estava e de como que ele conseguiu chegar ali. E aí eu venho trazendo, venho trazendo. E essa é uma forma, né, de eu pegar ele e motivar ele para que ele... Fazer ele, pô, é verdade, né, eu treinei pra caramba.
eu tô pronto, porque às vezes ele não tá acreditando que ele tá pronto, ou que ele consegue. E aí eu falo, cara, pô, você lembra que você fez aquele treino e tal? Você lembra toda essa sequência? Olha como é que a gente tava. Ou o cara que volta de lesão é muito legal, né? O cara tava ferrado querendo desistir. Daí você recupera, o cara volta, começa a treinar. Depois, você lembra que você tava ferrado 3 meses atrás? Agora você foi competir, tá super bem. Isso já dá uma ligada no cara, né? E daí, quando é presencial, eu gosto de treinar junto. Não, que bacana. Tem uns alunos de triatlo que daí eu gosto de treinar junto com eles. Ó, pra Aí, quem tá acompanhando a gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Se você for de Curitiba e tiver a oportunidade de treinar com um atleta no nível do Derek, é muito importante. Eu falo, tem um amigo nosso aqui de Curitiba, que é o Ricardo Marques, ele tá nos Estados Unidos competindo no CrossFit. Ele conversa comigo todo dia. Aí eu falo muito pra ele, falo, cara, saia de onde você tá e vá treinar com um atleta bom, de elite. A experiência de você treinar com ele 2 semanas, talvez mude um ano de treinamento. Porque você vai olhar aonde muitas vezes a gente treina sozinho ou uma planilha 100% online, você não tem uma referência. Quando você está do lado, você vê aonde pega, aonde você pode evoluir. Então, quem for de Curitiba, por favor, tiver querendo fazer Hyrox, tem a Barigui agora como um ponto de que você encontra o Derek toda sexta-feira lá. Vai, conversa com ele, porque eu acho que é muito bom para você evoluir os teus pontos fracos e treinar com um atleta que vai ser uma referência, porque logo em São Paulo nós já vamos ter uma referência da possibilidade tua de ficar no leaderboard, mas pelo que a gente viu lá em Brasília, eu acho que você vai ser um dos top 5 com certeza da prova ali, e mesmo que venham gringos, porque eu acredito que pode vir gente de fora para essa prova. tomara, Então, tomara. Vamos treinar pra isso. pior cenário possível tem que ser, né, sempre. Não, se vier, eu vou achar legal, né? Porque vai subir a régua da prova, né? Imagina que legal competir com os gringos. Eu não sei na América Latina se já teve Hyrox, eu acho que não, acho que é o primeiro da América Latina, São Paulo. Então é uma experiência muito boa para os atletas, pelo menos aqui da América Latina, virem competir num evento credenciado pela marca. Eu tô pensando nisso agora, talvez argentinos, chilenos, Sim, talvez, né? Sim. eu acho. E assim, tem crossfiteiros que vão fazer a prova, eu conheço vários, e o cenário competitivo do CrossFit acaba em agosto, teoricamente, para os atletas de elite, com o fim do CrossFit Games. Então eu acredito que vai vir um outro atleta, Lago Giraldes, da Argentina, que está sempre correndo muito bem no Copa Sur, com certeza vai vir fazer a prova, sabe? Acho que vai ter esse pessoal Tem uns vindo pra crossfiteiros aí mesmo. No vai CrossFit ter, acontece isso, vi uns caras vem, chilenos. caras. É porque o regional do CrossFit que define quem vai para o Mundial é no Rio de Janeiro, hoje em dia. Então, Copa Sul que a gente chama. Então, eles estão familiarizados com vir para o Brasil, os gringos. E eu acredito sim que depois da temporada do CrossFit Games, que acaba ali em agosto, que muitas pessoas ainda estão focadas, ainda estão fazendo um planejamento, vão em times do CrossFit Games, ou tem outras expectativas, acho que em setembro o calendário fica aberto, sabe? Segundo semestre pro CrossFit é um pouco mais aberto o calendário. Então eu acho que vai vir gente que daí, mas eu garanto pra vocês, vai ser muito bom nas estações. Agora, pra andar com você na corrida ali, não tem como não, cara. Você corre aqui um pace sub 4? Eles têm se fosse uma classificação, né, para você correr na elite, você tem que estar fazendo 10 pelo menos abaixo de 40. Né, 10 se fosse uma régua, assim. O homem, né? A mulher eu não sei quanto que é. Eles devem ter a mesma ideia, mas tem que correr abaixo de 40. Porém, você tem que ser forte. Sim. Porque as cargas são pesadas, né? São pesadas. O remo também é uma coisa que, se você é muito leve, você sofre no remo. E os caras estão remando, pô, 1 km pra 3 e pouco, 3:30, assim, que é um tempo muito bom pra quem rema, sabe que é forte. E deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade agora. Estamos indo pra reta final, podemos fazer curiosidade. Ele tem uma linha, quando você está correndo no percurso de Hyrox oficial, pelo menos, que tem uma faixa mais rápida e uma faixa mais lenta. É respeitado isso na competição ou tem que rolar altas ultrapassagens? Sinceramente, eu nem sabia qual que era mais Quando você lento. foi? Tava muito misturado. Tava bem misturado. E porque a galera vai pra curtir, assim, muita gente a galera vai curtindo, vai trocando ideia, vai conversando. E aí acaba que chega um momento que você tem que dar uma costuradinha. Tem que dar uma costuradinha, cara. Tem que dar uma costuradinha. E lá, nessa prova que eu fui, era assim. Você consegue, como espectador, entrar. Na corrida. Porque a corrida é toda por fora. E as bases são dentro. Então você consegue entrar e ficar no meio.
Inclusive as lojas são tudo no meio. E a corrida é em Em volta. volta. E aí eu achei muito engraçado porque o que acontece? A corrida tá aqui e as pessoas entram e saem. Uhum. Aí eles fazem tipo um sinaleiro humano. Eles travam uma pista e deixam a galera passar por aqui. Daí as pessoas que querem sair, eles trazem pra cá. Daí depois eles fazem um outro sinaleiro humano aqui. Travam aqui. E as pessoas que estavam aqui passam pra cá e a galera continua correndo aqui. Pra não interromper o fluxo. E aí as pessoas saíram. E do mesmo tempo que elas saíram, outras entraram. E assim fica rodando o negócio, cara. Eles fazem um sinaleiro humano que dá super certo. Porra. E as pessoas entram e saem, organizado, todo mundo tranquilo. Dá uma esperadinha e pum, sai. Pum, entra. E o neles. Eu filmei isso, tá? Eu falei, cara, os caras são muito bons, muito bons. Muito bons e todo mundo me respeita. Uhum. E dá uma embolada na corrida, as categorias, né? Porque tem uma largada, tem um tempo pra sair, né? Mas eu acho que a corrida deve ter pessoas que fecham, tipo, 2 horas, assim. E daí dá uma embolada mesmo ali. É o maior volume mesmo, é a corrida de pessoas competindo, assim. O maior volume é a corrida, em bola. Em bola porque eu acho que larga a cada 15 minutos, se eu não me engano. Larga a cada 15. E aí, às vezes, cara, você tá no começo da prova, você tá correndo bem no Uhum. começo. E você pega o cara que tá na última corrida e o cara já tá morto. E tá correndo devagar. E aí acaba dando essa discrepância de pace, né? Você tá na tua primeira corrida correndo forte e o cara tá na última correndo já quebradão, né? Ou às vezes aquele cara que tá for fun ali só brincando e você tem que dar uma desviadinha. Mas vai, cara. Quase igual correr no Barigui. Domingo, 11 da manhã. Tipo isso. Mas você consegue. Dá pra fazer. E qual que é a tua expectativa pro The Hero Fun, né? Vai ter aqui em Curitiba, na Pedreira, um formato de Hyrox com movimentos diferentes. Qual que tá sendo a expectativa? Foi o step up, né, que eles colocaram. No lugar do Snatch. Foi um desafio, né, pra mim, né, porque eu não sou um cara muito alto e a caixa é alta, né, e também é um movimento que eu não tenho muita familiaridade ao longo da minha vida. Eu nunca fiz muitos step ups, né, dumbbell step ups, nunca fiz muito. Então acho que esse para mim vai ser o ponto, assim. Então eu acho que se eu sair bem dali, bem posicionado, eu acho que eu consigo levar o resto. Porque a bike, eu me sinto muito confortável na bike. O deadlift, Mesmo sendo a bike da Salt, assim, eu gosto. você gosta dela, né? Aham, eu gosto. E o deadlift não é pesado. Não. Então, não é um deadlift pesado. Vai cair naquela realidade que você gosta de não saber o que vai acontecer. Exatamente. Porque eu também não tenho ideia nenhuma do cenário competitivo. Isso que é em Curitiba, que é a nossa cidade, assim, quem vai, eu não sei se as pessoas mais competitivas vão vir da corrida, se eu sei 2, 3 do CrossFit que vão, assim, mas não sei se eu também não sei do cenário quem são os favoritos, sabe? Todo campeonato quase que eu faço cobertura, eu falo, pô, o favorito é esse, é aquele. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Eu não sei como é que eu vou me comportar no step up over. Eu tô treinando, mas é um movimento que eu me bato. E o resto vai. Então, como ele é o segundo, né? É o segundo. Remo, step up. Remo, step up, bike depois. Então, acho que o step up é tipo o sled push pra mim. Ainda bem que ele substituiu um movimento que você não gosta tanto, né? Imagina se tivesse o dois. Tivesse dividido na bike ele só pra. Então, ser um formato diferente, né? Mas eu tô animado porque, cara, vai ser aqui. Em casa. Ele já falou Leninski, tem na história. Muito legal, cara. Com seus alunos, bastante, né? Tô levando uma galera que vai fazer. Bastante gente. E assim, uma das coisas que eu achei muito legal da modalidade é que eu vejo pessoas que eu nunca imaginei essa pessoa correndo porque tá praticando a modalidade, sabe? E eu tenho reparado em alguns conhecidos meus fazendo a aula, inclusive da Barigui, né? Que eu observo e falo, nossa, que legal, porque essa pessoa falava que não gostava de corrida, então tá abrindo a cabeça para uma nova esporte mesmo, uma nova modalidade, né? Porque às vezes o que eu vejo, assim, às vezes o cara ele não gosta de sair pra correr 1 hora sem parar. Uhum. Ou às vezes até sozinho. Ah. Mas se essa corrida for quebrada em várias... em 1 km ou até menos, às vezes um treino, né? Entre corre 400, corre 500, uma volta na quadra. Se for fragmentado essa corrida, às vezes o cara, pô, legal, né? Vou ficar 1 hora correndo sem parar sozinho.
Eu vou fragmentar essa corrida, vou fazer com uma galera e ainda vou fazer outros movimentos, né, que são legais também. Aí a galera gosta. E é o formato de aula, assim, para não sei se fala box, mas uma filiada do Hyrox, ela funciona com horários, você tem assim, o aluno chega, faz um aquecimento, depois vai para a parte do workout mesmo, ou pode, qualquer aluno chega a qualquer horário e vai já entra no fluxo do treino, como é que funciona assim? Eu nunca vi um. Quando a gente faz curso, eles te ensinam a dar aula. Uhum. E aí, beleza, fizemos o curso e vamos lá, começamos. A gente viu que tem coisas que dão certo e tem coisas que não. Então hoje, deixa eu pensar, a gente começou em janeiro, a gente já está com uns 4 meses já com a aula rodando, e a gente já tem já criou uma expertise de coisas que dão certo e não dão certo. Mas sim, você chega no horário, o, o, o básico é você chegar ali, mobilidade. Eu já gosto de contar o workout antes de começar. Depois que eu termino a parte de mobilidade, eu já começo a aquecer a galera nos movimentos que vão ter na aula, né, para limpar todas as imperfeições e técnicas ali deles. E eles já vão fazendo aquilo, já sabendo que daqui a pouco vai ter um workout. Eles vão dar aquilo. E aí, para tudo, organiza e larga o odd, digamos assim, né? A grande diferença que eu vejo pro CrossFit, talvez, é o tempo do workout principal. No Hyrox é de 20 minutos para cima, que são workouts longos. Talvez no CrossFit um workout de 20 minutos seja De aula é muito difícil, cara. né? Na aula é difícil. Um workout meio longo, né? Uhum. E ali é de 20 para cima, né? O treino passado a gente fez um de 45 minutos. Bacana. Né? Porque a prova é uma prova longa, né? Então eu vejo que o cara tá preparado para competir Hyrox, ele tem que fazer workouts longos, né? Até para ele testar como o corpo dele funciona em alta intensidade durante muito tempo e não em 3, 4 minutos, né? Então, aliar isso a corridas longas, também o cara sair para correr longas distâncias, né? Ele vai adquirir uma capacidade aeróbica muito boa, né? Corridas leves e longas, né? Se ele quiser melhorar mesmo, ele vai se dar muito bem se ele colocar esse tipo de treino na rotina. Entendi. E usar a base de corrida, né? Porque haja corrida nesses 8 km de Hyrox, hein? E eu tava Meu pensando Deus. agora, com vocês falando, eu acho que muita gente até usa o Hyrox como para fazer um cardio. É. Como a galera da academia, não gosto de ficar 1 hora na esteira. Não precisa ser 1 hora na esteira, mas não gosto de fazer o cardio. Porque eu tenho de paciente que não faz o cardio, eu falo, gente, mas você não gosta de esteira, vai fazer um funcional, antes do Hyrox eu indicava bastante o bootcamp também, né? Faz outra coisa, mas faz o seu cardio, senão daqui a pouco você vai envelhecer, seu coração não aguenta bater, porque não tem condicionamento físico. Eu acredito que entra muito, assim, porque, por exemplo, o cara que não quer competir, ele não quer, mas ele gosta de fazer cardio, ou às vezes precisa, É. né? Ou às vezes ele quer perder peso, tá? O treino de Hyrox vai entrar como uma meio para ele, porque é legal. E o treino é comercial. Sim. É legal. E eu acho que tem uma chave, assim, para um cara que quer fazer tipo, joga um futebol no final de semana, sabe? Você põe ele no CrossFit, putz, snatch, levantamento de peso olímpico, é muita demanda de informação para uma pessoa que só quer fazer uma preparação para jogar um futebol, entendeu? Eu acho que é aí que vai abraçar, sabe? Por isso que eu quando gravo nos programas, eu sempre digo, o Hyrox, ele veio, hoje eu vejo o CrossFit de 2012 é o Hyrox hoje. Aquele boom, aquela galera que vem, todo mundo falando, comunidade, o CrossFit de 2012, a comunidade era a base do esporte. Mas eu acho que é muito comercial para quem quer montar um negócio, porque ele é inclusivo. O CrossFit você, não sei se a Cris vai lembrar, porque também é tantos anos que tá nesse esporte, mas quando eu entrei no CrossFit, você tinha que fazer aulas fundamentais. Você passava por uma série de aulas ali, 15 dias, para você ser credenciado a fazer uma aula de turma. Então, se não se torna atrativo. Você ficava no meio da box treinando no canto com o professor exclusivo. Bastãozinho. Um bastãozinho. Então eu acho que o Hyrox vai ganhar muito seguidor nisso. Acho que o pessoal da corrida vai
entender essa questão do fortalecimento específico ali. E acho que vai ser bem bacana, assim. Eu acho que tende a ser um novo boom do esporte, eu acho aí. E eu vou falar, eu particularmente, né? A minha performance na corrida melhorou depois que eu comecei a treinar Aerox. Porque é muita potência, muita explosão, VO2, então lá em cima, cara. Lá em cima. Eu melhorei bastante, muito, cara, muito. Nossa, que bacana, porque eu até tava com uma dúvida, principalmente eu sigo o canal do Garage lá do Sanches, que é um amigo nosso do CrossFit. Eu ficava pensando, putz, eu acho que vai atrapalhar um pouco a performance dele de corrida, porque muda um pouquinho o estímulo, né? Vai ter que trabalhar um pouquinho mais de empurradas. Então, pô, ouvir isso é muito bacana. O pessoal de Curitiba que quiser usar como um suporte para melhorar uma maratona de Curitiba, alguma coisa, então tá indicado. Eu acho que tudo vai de como você vai encaixar isso, Uhum. né? Na forma aonde vão entrar esses treinos, quando e como. É o que vai definir. Mas aí vai muito, quando a gente aprofunda um pouco mais tecnicamente, um dos pontos que daí o CrossFit ganha em relação a outros esportes, trabalhar valências de formas diferentes. Então, óbvio que num treinamento tem um treino de tiro, tem, né, treinos dessa forma, mas não era como você vinha fazendo. Então, como você complementou com outro estilo de treino, deu um outro estímulo diferente. Esse dia mesmo eu estava pensando, assim, coisa que a gente fica pensando aleatório, né? Quando eu fazia musculação, eu achava muito bonito as mulheres que tinham um ombro marcado, achava maravilhoso. Eu só desenvolvi o meu ombro quando eu fui pro CrossFit. E eu amava o treino de ombro, era um treino assim que eu fazia sabe aquela coisa, com tesão, assim, né? Mas só desenvolvi quando eu fui pro cross, que era treinos multiarticulares, nada isolado. Então é o tipo de treino, né? Eu acho talvez esse tipo de treino diferente se complementou de uma forma diferente do padrão de treinos do triatlon. É que eu acho que daí o cross faz isso com excelência de ter, tipo, um AMRAP, ter um 4-time, ter um treino de 40 minutos, ter um treino de 5, né? Então, Sim, Não, trabalhar um estilo diferente. Cara, minha capacidade aeróbica melhorou demais. Deixa eu trazer para a parte comercial um pouco. Você é um treinador, você faz a parte, você vende uma planilha online e tem a parte presencial para quem é da região. Você tem uma planilha específica destinada a todos os atletas ou você trabalha uma generalista para todos os atletas ou você trabalha de forma específica? Como que funciona essa parte para quem está nos acompanhando e quiser entrar em contato com você, já deixa até o teu contato de onde te procurar para fazer uma planilha com você. Derek Fornari. Aí, Instagramzão. Eu gosto de fazer, cara, planilha individualizada. Eu inteiro o cenário do cara, então eu começo a trocar ideia com ele, tá? Aonde que você vai treinar? Me manda um vídeo. Aí eu já consigo ver o que eu posso fazer naquele ambiente ali que ele tem. Quantas vezes você quer treinar? Beleza, 3, 4, 5. Tem caras que querem treinar 7. Eu quero treinar todo dia. E aí você vai moldando a partir do ambiente que ele tem, do cenário que ele tem ali para treinar, de quantas vezes ele quer treinar e dos outros treinos também. Porque às vezes ele também treina musculação e também tem os treinos de corrida. Então tem que pegar esse todo, entender e aí dividir. Mas normalmente os treinos mais específicos de Hyrox ficam ali entre 2 e 3 vezes na semana. Aquele específico que ele vai ou pro box ou pro funcionalzão na academia dele lá e vai fazer. Mas você consegue orientar a pessoa em todos os aspectos. Se ele chegar para você e dizer, ó, eu quero você só de treinador, eu quero fazer academia 3 vezes por semana, meu objetivo é esse. Você consegue orientar todo atleta para fazer todos os esportes, um não roubar do outro uma valência, né? Não, porque eu vejo que na minha planilha é voltada para o CrossFit, né, do que eu sigo, e é assim, você faz movimentos extras para complementar valências e deficiências, não é algo específico, a planilha é geral e você faz um trabalho específico para a tua valência. Mas quem não tem uma inteligência ou um conhecimento como eu, acaba um movimento roubando o outro, sabe? Tipo, eu tenho deficiência em tríceps, movimentos de HSPU, ombro, tríceps, eu vou focar nisso. Às vezes faz um excesso de movimento e você consegue fazer essa gestão de toda a parte do atleta para que tenha ganhos em todos os aspectos, assim, musculação, no Hyrox, na performance, Eu prefiro que o cara treine tudo comigo. Sim. Corrida, musculação e se ele quiser treinar Hyrox. Mas eu tenho atletas que eu faço só a parte de força. E a corrida ele já tem a assessoria dele.
Porque às vezes ele já corre com a galera dele e tal, já tem um treinador antigo. Aí eu preciso entender como que é a semana de corrida dele. Por exemplo, se esse cara faz treino de tiro na terça e um longo duro no sábado, eu não posso colocar o treino de inferiores dele, por exemplo, na segunda ou na sexta, né? Então eu vou ter que entender a semana dele para sugerir, pelo menos uma sugestão de onde ele colocar aqueles treinos de força. Mas quando ele faz tudo comigo é bem mais fácil. Porque daí eu já, ó, você vai dar tiro aqui, quinta, o teu treino de perna é domingo, e assim eu vou moldando, né? Fica mais fácil. Mas se ele não faz tudo comigo, eu tento entender como é que é a rotina dele, como é que o treinador de corrida dele passou os treinos, e aí eu me moldo em cima do treino de corrida dele, né? Porque muitas vezes o treino de corrida é a prioridade, né? Sim. Então eu não posso estragar o treino de corrida dele, principalmente o treino de tiro, né? Às vezes eu junto também, né? Então, por exemplo, ele faz o treino, quem tem essa disponibilidade, né? Ele faz o treino dele de tiro de manhã e o treino de força ele faz à tarde. Então, o que que eu quero com isso? Eu quero acumular os estímulos para, por exemplo, no dia seguinte ele fazer um off de perna, tá descansando todo esse tempo para daí no outro dia, 48 horas depois, ele dar um outro estímulo. Então, quem tem essa disponibilidade, eu gosto de mexer bastante com 2 sessões no dia, com 2 sessões diárias, eu gosto. Boa. Então, para quem é de Curitiba, não perca essa oportunidade, porque eu vou te dizer assim, eu acompanho muito o cenário competitivo CrossFit, que é o que a gente fala muito, assim, é muito difícil achar um treinador que faça esse trabalho bem específico. Como só, Individual. eu vejo atletas da elite fazendo planilhas generalistas, porque é muito difícil você ter o conhecimento e, que nem eu falei, ter tempo para atender a pessoa. Geralmente, o mais comum é você ver uma planilha geral e só vende por um valor simbólico. Então, esse acompanhamento eu achei muito bom. Garanto que vai ter várias pessoas que são do CrossFit e veem que em competições de CrossFit estão se cobrando muito mais, até provas de Hyrox ou de corridas isoladas, e vão te procurar com certeza para melhorar essa valência ou para fazer um trabalho completo, né? Você falou agora das planilhas generalistas, né? Sim. Eu comprei vários europeus, Uhum. os caras de Hyrox, porque no começo lá eu queria entender qual é, cara, que eles estão treinando, cara. Eu comecei a treinar e fiquei meio perdido. E aí eu comecei a comprar treinos, e lá fora eles fazem muito isso, de planilha geral. Então eu comprei umas bem boas, que eu consegui extrair bastante coisa legal daquilo, e eu comprei uns treinos assim, cara, que, Não valendo a pena. nossa. E foram caros, né? Porque era tudo ou é euro ou é em dólar, né? Então, tipo, bem, teve uma lá que eu comprei, não vou falar do qual cara, mas 36 euros. Pô, virou caro no meu cartão e eu não aproveitei nada daquilo, né? O cara fazia um programa lá que não tinha nada a ver. Mas eu comprei outras muito boas, cara, que daí eu consegui entender como é que eles fazem, como é que eles treinam, mas é planilha geral, né? Não é nada individualizado. Eu gosto de pegar o cara, pô, me manda um WhatsApp. Como é que tá? E aí, o que você achou? Ah, isso aqui não deu. Ah, beleza, então vamos trocar. Ah, isso aqui deu certo. Vamos manter no próximo? Beleza. Sim. Né? Então eu gosto do atleta que vem falar comigo. Fala comigo. Fala comigo, dá feedback, né? Porque daí quanto mais informação você me der, melhor eu consigo te atender. Sim. Então eu gosto do cara falando comigo. Muito bom. Bem bom mesmo. Então, vamos encerrar nosso programa, Chico. Tem alguma coisa que você queira falar que ficou pendente, alguma curiosidade, alguma informação? Eu acho que não. Acho que quem ainda não experimentou a modalidade tinha que dar uma chance, né? A galera do CrossFit que tem o preconceito não tenha. Vem fazer. Se não for lá na Barigui com a gente, né, procura um Hyrox Training Club, né, em Curitiba ou qualquer lugar que você estiver vendo, porque vale muito a pena, é muito legal. Mas vamos lá, nós dois. Não, eu já faço, eu fiz questão. Eu tenho no meu Instagram, eu botei um vídeo de eu fazendo um clean, daí era assim, por que você não vai pro Hyrox? Daí, tipo, tinha um menininho fazendo um gesto obsceno. Aí agora eu tô inscrito numa... Olá. Eu sou muito... É muita hipocrisia, muita hipocrisia. Eu tenho um desafio, eu vou. Eu sou ouvido por É só desafio. pra não dar o braço. E até o final do ano eu vou correr uma maratona ainda. Escuta o que eu tô falando, 42zinho aqui, ó. Legal. Quase 100 quilos. Boa. É. Mas eu... Pode falar. Não, eu acho que uma coisa legal de falar é a prova, né, que a gente vai fazer, né? Sim. Vai ser no dia 14 É. de junho, na Pedreira. Então, talvez quem tem curiosidade para ver como é que é, ou faz inscrição e Acho que as inscrições foram encerradas, eu acho.
Foi dia 6, mas quem não se inscreveu pode assistir, né? Mas foi esse esporte, o primeiro em Curitiba, né, Primeiro. desse nível. O CF Liga sempre é um precursor, que é o mesmo organizador desse evento, que é o Batata. Então foi o primeiro campeonato de cross, agora o primeiro de Hyrox. Eu acho que é bem interessante, vai ser um formato um pouquinho diferente os movimentos, mas o modelo de prova é igual. E vocês podem ir lá para torcer pelo Derek, pela Cris e por mim, que nós três iremos competir cada categorias diferentes, respeitando suas limitações. Por favor, não esperem muito. E em São Paulo, eu provavelmente vou assistir lá e quero torcer por você, que é um cara de Curitiba que eu acredito muito que tem potencial para ganhar e para talvez o primeiro Hyrox, ó que legal que ia ser, primeiro Hyrox da América Latina ser vencido por um curitibano. Seria um prazer. Vamos treinar para isso. Que você precisar da ajuda nossa, pode contar com isso. Que empurrar, né, de fazer o all-boss é nosso dia a dia, né, Cris? Correr não. Mas ele fez sem unbroken. Tem que levar isso em consideração. Porque eu não sei se eu garanto. Eu tomei uns no rap, ainda fiz a mais. Isso aí. Então tá bom, deixe suas redes sociais, como o pessoal te encontra. Derek_ Fornalho, meu Instagram. E aí tem tudo lá. Clicou no meu perfil. Já abre Vai tudo. estar aqui embaixo, aproveitem. Cris, fale de você, suas redes sociais, onde encontra uma das melhores nutricionistas do esporte de Curitiba. Se você quer conciliar performance, talvez aqui nessa mesa tenham duas pessoas que podem te ajudar muito. Sim, meu Instagram é Nutri Cris Covatti. O Cris vai estar escrito aqui embaixo, que é meio difícil, mas vai ser só eu, então não tem como confundir. E dou lá bastante dica de treino, alimentação, para mudar a qualidade de vida ou performar bastante. E meu nome é Guilherme Gulim. Vou deixar meu Instagram, Gui Gulim, fácil de achar. Tem um canal no YouTube chamado Odd News. Lá eu já tenho 2 vídeos falando de Hyrox. O primeiro é como funciona o campeonato, tudo que nós falamos aqui de regras. E o segundo que é como funciona o campeonato mundial, como que você se classifica, quais são as categorias principais e quem são os principais atletas. Então, se vocês tiverem curiosidade, é só acessar lá o Odd News no YouTube. Assistam primeiro aqui no Podcross, depois vão para lá e tirem as informações. E podem me mandar mensagem no Instagram, tudo que eu puder responder, ajudar, estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo programa aqui no Podcross. Tchau, tchau.